Tatal não havia pregado o olho. O sol já começava a dar as caras quando ele se encontrou com Buzena na área comum. O rapaz exibia um semblante de absoluta derrota. Questionado se havia acordado cedo, ele respondeu prontamente que ainda nem havia dormido. Passara a noite inteira tentando ganhar uma mulher e, no final, terminara sem nada. O Sr. Mário Jorge, em sua visão ácida, já havia sentenciado que Tatal precisava ganhar um pouco de peso. Buzena, com seu sotaque característico, parecia concordar, mas o jovem rebateu dizendo que não tinha nada a ver com isso. O problema era a sua absoluta falta de dinheiro. Tudo o que Tatal ganhava precisava mandar para os gêmeos. Naquela noite fatídica, ele foi obrigado a levar a pretendente para sair portando apenas um bloco de vale-transporte. Ele se identificava como sendo do setor da administração da Empator Branco, ao que Buzena comentou que lá em Pato Branco eles tinham um nome específico para esse tipo de pessoa. Quando ele quis saber qual era, ela respondeu com simplicidade que chamavam de pobre. Buzena aconselhou Tatal a não contar para ninguém, mas reforçou que mulher não gosta muito de pobre. Mesmo uma pobre como ela preferia alguém mais abastado. O relato de Tatal seguiu melancólico. Quando ele finalmente arranjou uma pizzaria que aceitasse o vale-transporte, a mulher já estava cansada e não rolou mais nada. Buzena, sem filtro, classificou que ali ele já entrava na segunda categoria, que é o pobre e desgraçado. E como ele teve que voltar de lá até em casa a pé, ele se tornava o pobre, desgraçado e que mora longe. Era muita coisa para um homem só. Tatal sentiu o cheirinho do café e perguntou pelo pai. Buzena descreveu que Mário Jorge saíra cedo, todo animado, vermelho e redondo, parecendo um boneco de posto. Ele fora mostrar o apartamento para um cliente. Nesse momento, Celinha apareceu e Buzena perguntou se ela também estava correndo atrás da pizza. Celinha, com a ironia habitual, respondeu que, ao contrário, a pizza que estava correndo atrás dela, sugerindo que talvez não houvesse almoço em casa. Dona Copélia surgiu logo em seguida. Ao ser oferecido um café por Buzena, ela declinou, preferindo uma cerveja. O mau humor matinal de Celinha era evidente, e ela deixou claro que preferia ser deixada em paz. Copélia, no entanto, filosofou que o mau humor de Célia Regina tinha nome e que ela própria não sofria desse mal porque era uma mulher muito bem dormida. Celinha revelou então sua raiva de Mário Jorge. Na noite anterior, as duas ficaram abraçadinhas vendo um filme triste sobre o naufrágio no Mar do Norte. Enquanto Celinha se emocionava com a tragédia das pessoas à deriva, sem água e sem comida, Mário Jorge só se interessava pelos peitos da loura canastrona que só sabia gemer. Copélia defendeu que é gemendo que se conhece uma atriz, mas Celinha rebateu que Mário Jorge ficou com aquela elga na cabeça e, durante a noite, a agarrou chamando-a pelo nome da personagem. Mário Jorge chegou em casa triunfante. Ele vendera o apartamento. Relatou que o cliente era um homem chato que só queria saber se o sistema elétrico era bifásico ou trifásico. Para conseguir a venda, Mário Jorge assinou um termo jurando que o sistema era trifásico, embora não fizesse a menor ideia da verdade. Ele logo entrou na conversa sobre o filme, elogiando a atriz excepcional. Celinha insistiu que a mulher só sabia gemer e gritar por socorro, mas Mário Jorge defendeu que o pedido de ajuda dela era poderoso e vinha de dentro. Ele confessou ter sonhado que era um sobrevivente do naufrágio e que a loura Elga o salvava. Segundo seu sonho, ele sobreviveu graças ao leite que ela jorrava das tetas, um leite grosso e espesso que parecia um creme. Celinha, ácida, comentou que com aqueles gemidos e aquele leite, Elga certamente era uma foca. Copélia interveio contando a história de um antigo amante, o marinheiro Miroslav, que desenvolveu glândulas mamárias para amamentar um bebê durante o naufrágio. Buzena não ficou atrás e contou a história de Rui Pepete, lá em Pato Branco, que se perdeu em um desfiladeiro e acabou amamentando um bezerro, sendo chamado de vaca até hoje. A conversa foi interrompida por Rita, que entrou apenas para dizer que daria uma saidinha. Mário Jorge foi ríspido, mas logo notou que o cabelo dela estava bonito. Rita, fazendo mistério, acabou revelando que fora escolhida para fazer um merchandising de tintura para cabelo, a Coleston. Ela explicou que agora a caixinha vinha com um tubo de tratamento à prova d'água, o Gloss Intenso, que precisava de apenas uma aplicação por semana para proteger e hidratar os fios. Celinha ficou indignada por não ter sido escolhida.
Rita sugeriu que o problema poderia ser o caráter de Celinha ou a cor de seu cabelo. Copélia afirmou que também fora convidada, mas recusou por não querer pintar seu louro natural. Rita então soltou a grande bomba. Além do merchandising, ela seria protagonista da primeira novela da TV Jambaleia, intitulada A Chama de Tupac, escrita pela Doutora Percy e dirigida por Dona Álvara. Dona Álvara chegou logo depois, confirmando que os resultados das audições haviam saído. Copélia comemorou ter passado com um monólogo das mãos. Mário Jorge, que fizera testes para drama e comédia, descobriu que interpretaria o Dr. Pri, o presidente das empresas tupiniquins. No entanto, o entusiasmo dele murchou ao saber que o papel principal era de outro e que seu personagem era apenas uma parte da trama. Dona Álvara explicou a estrutura da novela. Rita seria a fogosa Ceci, mulher de Pri. Celinha seria Jacuí, a secretária secretamente apaixonada pelo patrão e rival de Ceci. Tatal faria Baeté, o filho bastardo de Pri que teria uma relação incestuosa com Jassanã, a filha rebelde vivida por Isadora. Dona Daisy interpretaria Manalci, uma rica senhora que chegaria para abalar o casal principal, trazendo consigo sua filha Caraí, vivida por Buzena, que teria sotaque suíço para justificar a fala da empregada. Arnaldo seria Araquau, o contínuo da empresa, papel que ele inicialmente recusou por considerar pequeno, mas aceitou ao saber que seu personagem guardava o segredo de ser o verdadeiro pai de Jassanã. Copélia seria a irmã Cunhapora, uma freira que conhecia todos os segredos. Os nomes exóticos, todos em homenagem aos povos indígenas, causaram estranhamento, mas Dona Álvara deu início às gravações. O método de trabalho não previa ensaios para não roubar a espontaneidade. A primeira cena começou com Mário Jorge na escrivaninha. Celinha, como Jacuí, entrou anunciando que as empresas não iam bem e que o dinheiro fora gasto em jogo e nas extravagâncias de Ceci. Arnaldo, como Araquau, entrou servindo café, mas tentou imprimir um drama excessivo ao personagem, sendo repreendido por Dona Álvara. Isadora, como Jassanã, entrou reclamando da pobreza súbita, mas errou o texto ao dizer exclusiva em vez de inclusive. Rita entrou como Ceci e a cena entre ela e Mário Jorge acabou se transformando em um anúncio descarado da tintura de cabelo, mencionando as 6 aplicações e o brilho duradouro. Dona Álvara interrompeu a gravação furiosa com um merchandising não autorizado dentro da cena dramática. A gravação seguiu para a entrada de Amanalci e Caraí. Mário Jorge reclamou da escalação de Dona Daisy, alegando que ela não poderia ter tido 15 anos quando seu personagem a conheceu, dada a aparência atual dela. Buzena, como Icaraí, usou seu sotaque de pato branco para representar a jovem vinda da Suíça. O clima esquentou quando Copélia entrou como a irmã Cunhapora, explicando que fora expulsa do convento por criar o hábito livre, com buracos estratégicos para o ar passar durante o verão. A trama se tornou um emaranhado de revelações absurdas. Dr. Pri teria traumas da Guerra do Vietnã. A Baeté e Jassanã descobriram o suposto incesto. Arnaldo, impaciente por não ter destaque, decidiu revelar no meio da cena que era o pai de Jassanã, contrariando o roteiro da Doutora Percy. Em meio à confusão, Rita apareceu com uma peruca nova, declarando amor a Pri. Mário Jorge, farto da palhaçada e do beijo técnico que Rita tentava forçar, deu a novela por encerrada. Arnaldo, em um surto dramático, fingiu um disparo e caiu, tentando garantir seu momento de glória. Uma passante, que na verdade era apenas Copélia tentando salvar a cena, aproximou-se para oferecer socorro. A gravação terminou em caos, com a dúvida se o contínuo sobreviveria. Dias depois, Celinha sentia-se arrependida por ter sido mesquinha com Rita por causa do merchandising. Ela sugeriu a Mário Jorge que usassem a comissão da venda do apartamento para comprar um presente para a vizinha. Mário Jorge resistiu, mas acabou concordando que a mão que se abre para dar também fica aberta para receber. No entanto, o telefone tocou. Era o cliente do apartamento. O homem estava furioso. Ao ligar a máquina de lavar e a torradeira simultaneamente, o sistema bifásico não aguentou e explodiu. A sogra do cliente, ao tentar ligar o ar-condicionado, quase fora incinerada por um curto-circuito. Mário Jorge percebeu que perderia a comissão e ainda teria problemas legais por ter assinado um documento falso sobre o sistema elétrico. A recompensa mencionada por Celinha chegou em forma de lanche.
Tatal apareceu com os mistos frios e os sucos médios que sobraram da gravação. Mário Jorge, desolado com a perda do dinheiro e com o desfecho de sua carreira de ator, só pôde lamentar a sorte. O sonho da fama e do lucro fácil no edifício Jambaleia havia-se apagado junto com os fusíveis do apartamento bifásico.